Uma escrava grávida foi tão psicologicamente quebrada por anos de humilhação que quando entrou em trabalho de parto, algo absolutamente impossível aconteceu. Ela começou a ser literalmente esmagada por um peso invisível que aumentava a gravidade só no corpo dela. Testemunhas viram ela sendo pressionada contra a cama com força tão grande que o colchão afundava profundamente. Médicos confirmaram que o corpo dela pesava múltiplas vezes mais que deveria. Quando estava quase morrendo esmagada, ela decidiu resistir pela primeira vez em anos e o peso se transformou de força destrutiva em força que empurrou o bebê para fora. O que aconteceu depois ninguém esperava. Essa história real do Brasil imperial é absolutamente impressionante sobre o poder da resistência. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras profundas e transformadoras, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Vem com a gente! O interior de Minas Gerais sufocava sob o calor opressivo de janeiro de 1873, o ar denso e seco transformando cada movimento em esforço consciente enquanto fazendas de café se estendiam através de morros ondulantes da zona da mata que alimentavam a economia imperial com grãos que enriqueciam senhores através de exploração sistemática e brutal. A fazenda Nossa Senhora do Carmo era uma das propriedades mais antigas e tradicionais da região de Leopoldina, cultivando café de qualidade excepcional há 4 gerações. Era propriedade do barão Teodoro de Almeida Castro, homem de 67 anos cuja família acumulara fortuna através de exploração implacável da terra e dos 730 escravizados que trabalhavam sob regime que era brutal em sua indiferença calculada a sofrimento humano. O barão Teodoro cultivava meticulosamente imagem de senhor paternalista e benevolente, homem que falava eloquentemente sobre responsabilidades de proprietários civilizados, que citava escrituras sobre deveres de mestres justos, e que se orgulhava publicamente de não usar chicote com frequência como os senhores mais brutais faziam. Mas essa imagem de benevolência escondia a crueldade mais insidiosa que operava não através de violência física espetacular mas através de quebramento psicológico sistemático, através de destruição metódica de esperança e dignidade, através de cultivar desespero que era mais eficaz que medo em manter controle absoluto. Elemento particularmente cruel de sistema do barão era a política de quebramento deliberado de espírito, expectativa cultivada de que escravizados aceitariam não apenas obediência física mas derrota psicológica completa, que internalizariam inferioridade, que abandonariam toda esperança de mudança ou melhoria, que existiriam em estado de desespero resignado que comunicava aceitação de própria desumanização. Demonstrar esperança era interpretado como perigosa porque esperança alimentava resistência. Demonstrar dignidade era visto como arrogância inaceitável. Demonstrar força emocional era ameaça que precisava ser esmagada através de humilhação calculada. Resultado era cultura profundamente tóxica de quebramento onde pessoas aprendiam através de humilhação consistente e sistemática que a única forma de existir era em desespero silencioso, sem esperança de futuro melhor, sem senso de dignidade própria, sem força emocional que pudesse sustentar resistência. Era a violência que funcionava através de destruir interior de pessoa, através de fazer vítima colaborar em própria opressão através de aceitar narrativa de própria inferioridade e impotência. Entre os 730 escravizados estava Isabel, mulher de 28 anos grávida de 9 meses, cuja história encapsulava tanto resiliência extraordinária quanto desumanização sistemática de regime que operava através de quebramento psicológico. Nascerá na fazenda, filha de Carolina que morrera de tuberculose quando Isabel tinha 16 anos, morte que fora acompanhada por comentários do barão sobre fraqueza de raça inferior que sucumbe facilmente a doenças que pessoas fortes resistiriam. Isabel crescerá trabalhando primeiro nas lavanderias, depois como mucama servindo baronesa Júlia, esposa do barão. Isabel era conhecida por desespero silencioso que ia além de mera tristeza, era ausência aparentemente completa de esperança, aceitação de própria impotência, resignação a destino que parecia inevitável e imutável. Trabalhava com eficiência mecânica mas sem vitalidade, obedecia sem resistência mas também sem dignidade visível. Existia em estado de derrota que parecia completa e permanente. Outros falavam dela com pena misturada com desconforto, pena por quebramento tão profundo, desconforto porque ver alguém tão completamente quebrado era confrontar possibilidade de próprio quebramento.
Paternidade do bebê era conhecida mas não falada publicamente porque era filho do próprio Barão Teodoro. Violação que acontecerá 6 meses antes e que Isabel não resistira porque resistência era impossível e porque quebramento dela era tão completo que até conceito de resistir parecia absurdo. Baronesa Júlia sabia de paternidade mas fingia não saber porque reconhecer seria admitir que marido violava escravizadas, o que destruiria a ilusão de benevolência que família cultivava cuidadosamente. Essa gravidez de Isabel, carregando o bebê de homem que a mantinha escravizada e que a quebrara através de anos de humilhação sistemática, criará dinâmica particularmente cruel. Isabel trabalhava através de gravidez sem reclamar porque reclamar seria demonstrar que tinha necessidades que importavam, que seria demonstrar esperança de tratamento melhor, que seria negar própria inferioridade que sistema exigia que ela aceitasse. Júlia observava a gravidez com ressentimento misturado com satisfação perversa, ressentimento de evidência física de infidelidade de marido, satisfação de ver Isabel carregando o fardo que era punição adicional por crime inexistente de ser vítima de violação. Foi em tarde de terça-feira, 21 de janeiro de 1873, que incidente aconteceu que testaria quebramento de Isabel até limites absolutos. Isabel estava limpando sala quando Júlia entrou e, sem razão aparente além de desejo de exercer poder, disse com frieza calculada: "Você trabalha lentamente porque gravidez torna você preguiçosa. Bebê que carrega é evidência de imoralidade sua. Quando nascer, será vendido para fazenda distante porque não tolerarei lembrança constante de falha moral sua em minha casa." Eram palavras projetadas para quebrar completamente acusação injusta de lentidão, responsabilização de vítima por violação, e mais devastador, ameaça de separação permanente de bebê imediatamente após nascimento. Isabel sentiu algo quebrar completamente em interior, não esperança porque esperança já estava destruída, mas último resto de vontade de continuar existindo. Sem esperança de manter bebê, sem dignidade permitida, sem força para resistir, que razão havia para continuar? Não respondeu verbalmente porque resposta seria inútil. Apenas acenou submissamente e continuou limpando com movimentos mecânicos enquanto o interior dela desmoronava completamente. E naquele momento de quebramento final, algo começou a acontecer em corpo que estava respondendo a trauma psicológico de forma que ninguém esperava ou podia prever. Nas horas seguintes ao quebramento final, Isabel continuou trabalhando mecanicamente, mas algo fundamental mudará em nível que não era imediatamente visível. Desespero que sempre carregara intensificara a ponto de tornar-se fisicamente pesado, como se peso emocional de quebramento completo estava manifestando como peso literal que corpo carregava. Movimentos tornaram-se progressivamente mais lentos e trabalhados, como se gravidade tivesse aumentado especificamente para ela. Outros começaram a notar mudança. Isabel está se movendo como se carregasse peso imenso. Trabalhadoras comentavam em sussurros. Não apenas barriga de gravidez, mas como se peso invisível estivesse pressionando para baixo, tornando cada movimento esforço extremo. E observação era precisa, Isabel parecia estar lutando contra a força que empurrava para baixo, que tornava levantar braço ou dar passo requer esforço consciente desproporcional. Foi ao anoitecer, aproximadamente 4 horas após quebramento final, que Isabel sentiu primeira contração real. Mas contração foi acompanhada por sensação estranha, não apenas dor de contração uterina, mas sensação de peso aumentando dramaticamente, como se gravidade tivesse dobrado especificamente em área de útero. Tentou continuar trabalhando, mas peso tornava movimento progressivamente impossível. Conforme trabalho de parto progredia através de noite, peso continuou aumentando impossível. Isabel tentou deitar, mas sentiu-se pressionada contra colchão com força que tornava a respiração difícil. Tentou sentar, mas peso a empurrava inexoravelmente para baixo. Era como se quebramento psicológico completo estava manifestando fisicamente como aumento literal de peso corporal ou de gravidade que atuava especificamente sobre o corpo dela. Tia Benedita, parteira de 72 anos, foi chamada quando o trabalho de parto tornou-se óbvio. Encontrou Isabel lutando para respirar sob peso que parecia impossível. "O que você está sentindo?" Benedita perguntou com preocupação crescente. Isabel, com esforço imenso para formar palavras contra peso que parecia pressionar até capacidade de falar, sussurrou: "Peso,
impossível, como se gravidade aumentou, só para mim, não consigo, mover, respirar difícil, como se quebramento de dentro, tornou-se peso, de fora. Benedita tentou avaliar, mas descobriu algo impossível. Quando tentou levantar braço de Isabel para verificar pulso, braço parecia pesar muito mais que deveria, como se massa dele tivesse aumentado impossível ou como se gravidade atuando sobre corpo de Isabel era múltiplas vezes mais forte que gravidade normal. Isto é impossível, Benedita sussurrou. Mas estou sentindo. Corpo seu parece pesar muito mais que deveria. Trabalho de parto intensificou através de madrugada, mas progresso era lento porque Isabel mal conseguia mover ou cooperar com contrações devido a peso impossível que a imobilizava progressivamente. Benedita trabalhava com urgência crescente porque reconhecia que se peso continuasse aumentando, Isabel seria literalmente esmagada, e bebê não poderia nascer porque mãe não poderia empurrar contra a gravidade que era múltiplas vezes normal. Foi ao amanhecer, quando o trabalho de parto estava em estágio final mas progresso estava praticamente parado, que peso alcançou o máximo impossível. Isabel estava literalmente sendo pressionada contra a cama com força tão grande que colchão estava comprimido profundamente. Respiração era extremamente trabalhada porque expandir peito contra peso era quase impossível. Movimento era completamente impossível porque até levantar dedo requeria força sobre-humana contra a gravidade impossível. Ela está sendo esmagada, Benedita disse com horror crescente. Peso está aumentando até ponto onde vai matá-la literalmente através de esmagar. Nunca vi nada assim. É como se... Ela procurou palavras, como se quebramento psicológico manifestou como peso físico literal que está esmagando o corpo. E conforme Benedita falava, fazendo conexão entre quebramento psicológico e manifestação física impossível, Isabel sentiu última fagulha de resistência acender em interior que fora completamente quebrado. Não era esperança, esperança estava morta. Não era dignidade, dignidade fora destruída. Era algo mais primitivo e fundamental, raiva de que quebramento não fora suficiente, de que sistema não estava satisfeito com destruir psicologicamente mas agora estava esmagando fisicamente também, de que nem morte seria permitida ser simples mas tinha que ser através de esmagamento sob peso de próprio quebramento manifestado. E raiva, primeira emoção além de desespero que sentirá em anos, criou fagulha de resistência que sistema dedicara anos a destruir. Não, Isabel sussurrou com esforço imenso contra peso que pressionava até capacidade de falar. Não vou ser esmagada por peso de quebramento que sistema impôs. Não vou morrer assim, quebrada e esmagada, provando que sistema estava certo sobre inferioridade. Vou resistir. E no momento em que Isabel decidiu resistir em vez de aceitar esmagamento passivamente, peso começou a mudar de formas que ninguém esperava ou podia prever. Resistência de Isabel era impossível em termos práticos. Não havia ação física que podia realizar contra peso que a imobilizava completamente. Mas resistência era ato mental e emocional de recusar aceitar quebramento final, de recusar colaborar em própria destruição através de desistir. E ato de resistência mental, por impossível que pareça, começou a afetar manifestação física de peso impossível. Peso não diminuiu, continuou imenso e esmagador. Mas direção começou a mudar. Em vez de pressionar uniformemente para baixo esmagando Isabel contra a cama, peso começou a concentrar-se especificamente em área de útero onde bebê estava. Era como se gravidade impossível estava sendo direcionada, focada, transformada de força que esmagava a mãe em força que empurrava bebê para fora. Benedita sentiu mudança imediatamente através de mãos que estavam monitorando o progresso de trabalho. Algo mudou, ela disse com admiração e confusão misturadas. Peso está ajudando? Em vez de esmagar, está empurrando o bebê para baixo através de canal. Como se gravidade impossível foi redirecionada de força destrutiva para força que facilita nascimento. Isabel sentiu mudança visceralmente. Pressão em peito diminuiu ligeiramente, permitindo respirar mais facilmente. Mas pressão em útero aumentou dramaticamente, não como dor mas como força externa enorme empurrando o bebê para fora com poder que transcendia contrações musculares normais.
Era como se gravidade de planeta inteiro estava focada em facilitar nascimento, como se resistência de Isabel redirecionara a força que tentava esmagar em força que facilitava a vida em vez de morte. Com próxima contração, combinada com gravidade impossível focada em útero, bebê desceu rapidamente através de canal. Progresso que normalmente levaria hora acontecendo em minutos porque força empurrando era magnitude maior que normal. Benedita trabalhou rapidamente para acompanhar nascimento que estava acontecendo com velocidade impossível sob força impossível. E bebê nasceu em rache final com força de gravidade impossível empurrando. Emergiu rapidamente, coberta em fluidos, mas não chorando imediatamente como bebês normais. Por momento terrível, parecia que nascimento rápido sob força impossível causará dano, que bebê estava morta ou gravemente ferida. Benedita pegou criança e começou a verificar com mãos experientes, procurando sinais de vida. Mas então bebê ofegou e encheu pulmões, e começou a chorar, não choro normal mas som que carregava peso emocional profundo, como se voz minúscula estava expressando não apenas desconforto de nascimento mas peso de todo o sofrimento que precedera nascimento. E conforme bebê chorava com peso emocional impossível em voz, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Peso impossível que pressionara Isabel durante trabalho de parto não desapareceu mas transferiu completamente de mãe para bebê. Isabel subitamente sentiu o peso aliviar dramaticamente. Podia mover livremente, respirar facilmente, levantar como se gravidade retornará ao normal. Mas bebê nos braços de Benedita estava obviamente sob peso impossível. Corpo minúsculo sendo pressionado como se gravidade atuando sobre criança era múltiplas vezes normal. Bebê está pesada, Benedita disse com choque, quase derrubando criança porque esperava peso normal de recém-nascido mas estava segurando algo que parecia pesar 10 vezes mais. Como se peso transferiu completamente de mãe para filha. Como se quebramento que manifestou como peso na mãe agora está manifestado como peso na criança. Isabel, livre de peso pela primeira vez em horas e capaz de mover e pensar claramente, estendeu braços para bebê com urgência. Me dê ela, exigiu com voz que carregava força que não usará em anos. Benedita cuidadosamente transferiu bebê, avisando, ela está impossível pesada, tenha cuidado. Mas quando o bebê foi colocada em braços de Isabel, peso diminuiu imediatamente, não desapareceu mas tornou-se manejável, como se presença de mãe que resistir a quebramento reduzia peso que criança carregava. Ela nasceu carregando peso, Isabel disse com clareza devastadora, segurando filha com força protetora. Nasceu carregando o peso de quebramento que sistema impôs em mim. Nasceu sob gravidade impossível porque fui quebrada completamente. Mas ela não será quebrada como fui. Resistirei para ela como não pude resistir para mim. E peso eventualmente aliviará porque resistência quebra padrão de quebramento. Eram palavras que articulavam compreensão profunda de significado de nascimento impossível, que nomeavam conexão entre quebramento psicológico e manifestação física, que declaravam intenção de resistir que era revolucionária para a pessoa que fora completamente quebrada. E palavras marcaram momento de transformação onde quebramento começou a reverter através de ato de resistência que nascimento catalisara. Benedita nomeou bebê informalmente porque Isabel estava exausta demais para decidir imediatamente. Peso. Porque nasceu sob peso impossível, porque carrega peso de quebramento que mãe sofreu, porque representa peso que sistema impõe mas também possibilidade de aliviar peso através de resistência. Era nome que todos aceitaram como apropriado mesmo sendo incomum. Notícia espalhou rapidamente, não apenas que Isabel dera à luz mas que nascimento fora acompanhado por fenômeno impossível de peso que primeiro esmagara a mãe quase até morte, depois transferira para bebê, depois diminuíra quando mãe resistira. História carregava poder porque múltiplas testemunhas confirmavam o impossível de peso, porque era manifestação física inegável de quebramento psicológico, porque demonstrava que resistência podia transformar força destrutiva em algo diferente. Nas horas e dias seguintes ao nascimento extraordinário, fazenda inteira estava em estado de desordem conforme trabalhadores processavam o impossível de nascimento sob gravidade aumentada e significado de manifestação física de quebramento. Peso. Bebê que nascerá sob peso impossível, continuava demonstrando sinais de estar sob gravidade aumentada quando longe de mãe. Mas peso diminuía dramaticamente quando Isabel segurava,
como se resistência de mãe criava campo onde peso de quebramento era reduzido. Isabel passou por transformação que era dramática e visível. Pessoa que fora completamente quebrada, que existira em desespero resignado sem esperança ou dignidade, estava começando a recuperar força emocional através de necessidade de proteger filha. Eu aceitei quebramento próprio. Ela articulou em conversa com Benedita. Internalizei inferioridade que sistema impôs. Desisti de esperança de mudança. Mas não posso aceitar que filha cresça quebrada como fui. Resistirei por ela de formas que não pude resistir por mim. Era a motivação poderosa que catalisava a recuperação, não para self próprio que parecia irrecuperável, mas para a filha que merecia futuro diferente. E recuperação de Isabel era visível em postura que endireitava, em voz que ganhava força, em olhos que mostravam determinação em vez de desespero. Trabalhadores que observavam transformação sentiam esperança própria ascender. Se Isabel, que fora tão completamente quebrada, podia recuperar resistência, talvez quebramento não fosse permanente para ninguém. Baronesa Júlia, confrontada por transformação de Isabel que desafiava sistema de quebramento que família mantinha, tentou reacertar controle através de implementar a ameaça que fizera. Bebê será vendida conforme avisei, ela anunciou friamente. Não tolerarei lembrança de imoralidade em minha casa. Mas Isabel, transformada através de nascimento e motivada por necessidade de proteger filha, fez algo impensável, resistiu verbalmente pela primeira vez em anos. Não, Isabel disse com voz que tremia mas que era clara. Você não venderá minha filha. Ela nasceu sob peso impossível de quebramento que sistema impôs. Nascimento dela testemunhou fisicamente quebramento que sempre negaram ou minimizaram. E não permitirei que continue quebramento através de separar dela. Eram palavras de resistência direta que eram revolucionárias de pessoa que fora quebrada completamente. Júlia ficou chocada não apenas por recusa mas por transformação óbvia de Isabel de pessoa quebrada para pessoa resistindo. Você ousa recusar ordem minha? Ela exigiu, tentando reacertar a autoridade através de intimidação habitual. Mas Isabel não recuou como teria antes. Ouso porque quebramento me matou por dentro e não tenho mais nada a perder exceto filha. E filha não será quebrada como fui. Confrontação atraiu atenção incluindo Barão Teodoro que chegou para resolver situação. Esperava encontrar Isabel submissa como sempre, esperava reimprimir ordem através de autoridade habitual. Mas encontrou Isabel transformada, resistindo pela primeira vez, declarando proteção de filha como prioridade absoluta acima de própria segurança. Isabel, ele disse com voz que carregava autoridade cultivada através de décadas, você esqueceu lugar próprio. Bebê é propriedade que será disposta conforme eu decidir. Resistência sua demonstra que quebramento que impus não foi completo e precisa ser aprofundado através de punição que ensinará submissão definitiva. Eram palavras projetadas para aterrorizar em submissão. Mas Isabel, olhando diretamente para o homem que a violara e que a mantinha escravizada e que dedicara anos a quebrar psicologicamente, respondeu com clareza que chocou todos presentes. Você me quebrou completamente. Destruiu esperança, dignidade, força emocional. Reduziu-me a desespero que aceitei como permanente. Mas quebramento manifestou fisicamente durante nascimento, peso impossível que quase me esmagou até morte. E quando resisti quebramento final em vez de aceitar passivamente, peso transformou de força destrutiva em força que facilitou o nascimento. Aprendi que resistência pode transformar força de quebramento. E resistirei agora por filha. Eram palavras que nomeavam violência que sofrerá, que articulavam quebramento e resistência, que declaravam transformação que nascimento catalisara. E palavras carregaram poder porque eram articuladas por pessoa que todos sabiam fora completamente quebrada, porque transformação era óbvia e inegável, porque nascimento impossível testemunhara fisicamente verdade de quebramento que sempre fora negado. Teodoro não tinha resposta preparada porque situação estava fora de parâmetros de como o sistema normalmente operava. Pessoa quebrada não se recuperava subitamente e resistia. Mas Isabel claramente estava resistindo de formas impossíveis de negar. Você será punida severamente por insolência, ele finalmente disse, caindo em ameaça habitual.
Mas a ameaça soou vazia porque ambos sabiam que quebramento que antes controlava Isabel estava quebrado através de nascimento e resistência que nascimento catalisara. Peso. Bebê nos braços de Isabel. Começou a chorar com som que carregava peso emocional profundo. E conforme chorava, trabalhadores ao redor sentiram peso emocional de choro de forma física. Não peso literal, mas sensação de peso emocional de sofrimento tornando-se tangível de formas que não podiam ignorar. Era como se bebê não apenas carregava peso de quebramento, mas transmitia peso emocionalmente para outros que ouviam, forçando testemunha a sentir literalmente peso de sofrimento que sempre fora invisível. Eu sinto, trabalhadores sussurravam. Sinto peso de quebramento quando o bebê chora. Como se voz dela torna peso emocional físico de formas que não podemos ignorar. Era a capacidade extraordinária que peso demonstrava, tornar sofrimento invisível tangível através de voz que carregava peso emocional literalmente mensurável por aqueles que ouviam. Conforme dias tornaram-se semanas após nascimento, impacto de peso expandiu através de fazenda de formas que ninguém antecipara. Peso continuava demonstrando capacidade extraordinária de fazer peso emocional de sofrimento tornando-se tangível quando chorava. Não peso físico, mas peso emocional que era sentido por aqueles que ouviam de formas que eram impossíveis de ignorar ou negar. Quando o trabalhador era punido injustamente, peso chorava e todos próximos sentiam peso de injustiça tornando-se tangível. Não viam injustiça apenas abstratamente, mas sentiam peso emocional visceralmente de formas que forçavam reconhecimento. Quando pessoa sofria em silêncio, peso chorava mesmo quando pessoa não chorava. E choro carregava peso de sofrimento silenciado tornando-o audível e tangível para todos que ouviam. Ela chora por nós, trabalhadores diziam com admiração misturada com desconforto. Choro dela carrega peso de sofrimento que suprimimos. Torna invisível visível, silencioso audível, negado inegável. É como se ela é manifestação de todo o sofrimento que sistema força em silêncio. Era a interpretação que dava significado à capacidade extraordinária, que conectava choro de bebê com quebramento sistemático que todos experimentavam. Isabel continuou transformação dramática. Motivada por necessidade de proteger peso e inspirada por capacidade de peso de tornar sofrimento tangível, Isabel começou a recuperar força emocional e dignidade que sistema destruíra através de anos de quebramento. Começou a falar mais, começou a expressar necessidades, começou a resistir injustiças menores de formas que nunca teria antes. Você está diferente, trabalhadoras comentavam com admiração crescente. Como se nascimento de peso quebrou o quebramento que carregava. Como se resistência que começou durante nascimento está continuando e crescendo. Isabel acenou. Fui quebrada completamente. Mas nascimento sob peso impossível demonstrou fisicamente quebramento de formas que não podiam ser negadas. E quando resisti em vez de aceitar passivamente, aprendi que resistência é possível mesmo após quebramento completo. Resisto agora por peso, e resistência está recuperando o que quebramento destruiu. Baronesa Júlia observava a transformação com desconforto crescente que começava a tornar-se algo próximo de reconhecimento. Sistema de quebramento que família mantinha dependia de vítimas internalizarem inferioridade e aceitarem quebramento como permanente. Mas Isabel estava demonstrando que quebramento não era permanente, que resistência era possível mesmo após quebramento completo. E demonstração ameaçava fundações de sistema inteiro. Por que você mudou depois de nascimento? Júlia perguntou em momento privado, genuinamente querendo entender. Isabel respondeu honestamente. Durante trabalho de parto, você ameaçou vender peso, e a ameaça quebrou o último resto de vontade de existir. Quebramento manifestou como peso impossível que quase me esmagou até a morte. Mas quando decidi resistir em vez de aceitar esmagamento passivamente, peso transformou de força destrutiva em força que facilitou o nascimento. Aprendi que resistência pode transformar força de quebramento. E não posso permitir que peso cresça quebrada como fui. Então resisto por ela de formas que não pude resistir por mim. Era a explicação que conectava quebramento, manifestação física, resistência e recuperação de formas que Júlia não podia facilmente negar porque nascimento impossível testemunhar a verdade de quebramento fisicamente. Eu te quebrei, Júlia disse lentamente,
reconhecendo responsabilidade pela primeira vez. Sistema que mantemos quebra pessoas através de destruir esperança e dignidade sistematicamente. E você quase morreu durante nascimento porque quebramento manifestou como peso que esmagou. Não posso negar mais. Era reconhecimento que custou a Júlia, mas que representava início de transformação nascida de confrontação com o impossível de nascimento e com transformação óbvia de Isabel. E reconhecimento começou a criar mudanças em como Júlia tratava não apenas Isabel mas outros. Menos humilhação deliberada, menos quebramento sistemático, mais reconhecimento de humanidade básica. Teodoro resistiu transformação mais obstinadamente, mas confrontado por mudanças óbvias em esposa e em Isabel e em atmosfera de fazenda inteira onde trabalhadores estavam recuperando resistência inspirada por exemplo de Isabel, começou a fazer concessões modestas. Não vendeu peso como ameaçara, reconhecendo implicitamente que separação seria crueldade excessiva. Reduziu frequência de humilhações calculadas que usava para manter quebramento, reconhecendo que quebramento estava sendo desafiado e que manter através de intensificar poderia criar resistência mais ampla. Eram mudanças mínimas que mal arranhavam superfície de sistema brutal, mas representavam reconhecimento implícito de que sistema de quebramento tinha problemas que nascimento impossível expusera de formas inegáveis. E mudanças mínimas criavam espaço onde recuperação de quebramento tornava-se possível para mais pessoas além de Isabel. Em 1876, quando o movimento abolicionista crescia nacionalmente, André Rebouças visitou fazenda após ouvir através de rede sobre nascimento sob peso impossível e transformação de mulher completamente quebrada em resistente. Caso seu é extraordinário, ele disse a Isabel. Representa literalmente quebramento que escravidão impõe, peso impossível esmagando pessoa até quase morte. Mas também representa resistência, transformação de força destrutiva através de recusar aceitar passivamente. É metáfora perfeita de abolição. Posso documentar. Isabel concordou com documentação. Rebouças passou semanas entrevistando Isabel, Benedita e testemunhas de nascimento, documentando detalhes de quebramento sistemático e de nascimento impossível e de transformação que seguiu. Artigo resultante quebrada e resistente. Peso literal de escravidão e transformação através de resistência foi publicado amplamente e causou impacto nacional profundo. História de Isabel e peso tornou-se símbolo poderoso, representando o quebramento que escravidão impunha através de destruir esperança e dignidade, representando o peso literal de opressão através de nascimento sob gravidade impossível, representando possibilidade de transformação através de resistência mesmo após quebramento completo. Abolicionistas citavam história em discursos e escritos, usando como exemplo concreto de custos humanos de escravidão e de poder de resistência. Conforme anos passavam, peso crescia demonstrando capacidades extraordinárias relacionadas a peso emocional. Quando na presença de pessoas sofrendo, peso emocional de sofrimento tornava-se tangível para todos próximos quando o peso estava presente. Não podia ser ignorado ou negado, mas tinha que ser reconhecido e sentido visceralmente. Era a capacidade que forçava a empatia, que tornava invisível visível, que fazia negação impossível. Há algo sobre ela, trabalhadores comentavam conforme peso crescia. Quando está presente, não podemos ignorar sofrimento de outros de formas que normalmente fazemos. Peso emocional torna-se físico, sentido visceralmente, impossível de negar. Como se presença dela torna empatia inevitável. Era a descrição de capacidade extraordinária que peso demonstrava consistentemente. Isabel continuou recuperação através de anos. Pessoa que fora completamente quebrada, que existira em desespero resignado, recuperou progressivamente esperança, dignidade e força emocional através de resistência motivada por proteger peso. Quebramento não é permanente. Ela ensinava a outros que foram quebrados. Pode ser revertido através de resistência mesmo quando resistência parece impossível. Resisti por peso quando não podia resistir por mim. E resistência quebrou o quebramento. Em 13 de maio de 1888, Isabel estava no Rio com peso, 15 anos, e grupo de sobreviventes de quebramento sistemático que trabalhavam juntos. Isabel tinha 43 anos, completamente transformada de pessoa quebrada em resistente forte que dedicava a vida a ajudar outros a recuperar de quebramento.
Isabel testemunhou na celebração de abolição. Fui quebrada completamente através de anos de humilhação sistemática projetada para destruir esperança e dignidade. Quebramento manifestou literalmente como peso impossível durante nascimento que quase me esmagou até morte. Mas quando resisti em vez de aceitar passivamente, peso transformou de força destrutiva em força que facilitou o nascimento. Aprendi que resistência pode transformar força de quebramento. Abolição legal é essencial, mas deve ser acompanhada por abolição de sistemas psicológicos de quebramento que destroem pessoas por dentro. Rebouças citou em discurso: escravidão funcionava através de quebramento psicológico, destruir esperança, esmagar dignidade, cultivar desespero. Isabel foi quebrada tão completamente que quebramento manifestou como peso literal durante nascimento. Mas resistência transformou peso destrutivo em força que facilitou vida. História dela demonstra que quebramento não é permanente e que resistência é possível mesmo após quebramento completo. Após a abolição, Isabel e Peso estabeleceram um instituto pioneiro dedicado à recuperação de quebramento psicológico. Quebramento que escravidão impôs não termina automaticamente com a abolição legal, Isabel ensinava. Pessoas carregam quebramento interior, desespero, falta de dignidade, ausência de esperança. Recuperação requer trabalho deliberado de resistir narrativa de inferioridade, de recuperar dignidade, de cultivar esperança. Mas recuperação é possível. Eu fui quebrada completamente e recuperei. Outros podem também. Centenas participaram de programas através de anos. Muitos relataram que exemplo de Isabel, recuperação após quebramento tão completo que manifestou fisicamente, lhes deu esperança de que própria recuperação era possível. Muitos relataram que presença de peso, capacidade dela de tornar peso emocional tangível, lhes ajudou a reconhecer e processar sofrimento que tinham suprimido através de quebramento. Peso dedicou vida a trabalho sobre quebramento e recuperação. Nasci sob peso literal de quebramento que mãe sofreu. Nasci carregando o peso de sofrimento sistemático. Mas mãe resistiu e peso transformou. Aprendi que quebramento não é destino permanente, que resistência pode transformar, que recuperação é possível mesmo após quebramento mais profundo. Isabel viveu até 1938, idade notável de 93 anos, vendo filha estabelecer instituto que ajudou milhares a recuperar de quebramento. Morreu pacificamente cercada por família que incluía netos e bisnetos que cresceram ouvindo história de bisavó que foi quebrada completamente mas que resistiu e recuperou. Últimas palavras registradas de Isabel foram: fui quebrada através de anos de humilhação sistemática até não ter esperança ou dignidade. Quebramento manifestou como peso que quase me esmagou durante nascimento. Mas resisti e peso transformou de destrutivo em facilitador. Aprendi que quebramento não é permanente se resistirmos. Recuperação foi trabalho de vida inteira, mas valeu cada esforço porque viver com dignidade recuperada é infinitamente melhor que existir quebrado. Peso viveu até 1963. Dedicando 80 anos de vida a trabalho de ajudar sobreviventes de quebramento. Últimas palavras registradas dela foram: nasci sob peso de quebramento que sistema impôs em mãe. Carreguei peso literalmente no início e emocionalmente através de vida. Mas aprendi de mãe que peso pode ser transformado através de resistência, que quebramento não é permanente, que recuperação é possível. Trabalhei vida inteira tornando o peso de sofrimento tangível para que não pudesse ser negado. Peso deve ser reconhecido antes de poder ser aliviado. História de Isabel e peso tornou-se profundamente estudada por múltiplas disciplinas através de século seguinte. Psicólogos documentaram: quebramento psicológico sistemático, destruir esperança, esmagar dignidade, cultivar desespero, é forma específica de violência que escravidão e outros sistemas opressivos usam. Isabel foi tão completamente quebrada que quebramento manifestou fisicamente durante nascimento. Caso demonstra conexões entre trauma psicológico e manifestações físicas. Também demonstra que recuperação é possível através de resistência mesmo após quebramento completo. Físicos examinaram relatos de peso impossível com fascínio. Múltiplas testemunhas descrevem peso ou gravidade aumentada impossível durante nascimento.
Mecanismo é completamente inexplicado por física conhecida. Mas relatos são consistentes e de fontes credíveis. Sugere fenômenos que física atual não entende, mas que podem existir em circunstâncias psicológicas extremas. Sociólogos estudaram. Sistemas opressivos dependem de quebramento psicológico de vítimas, fazer vítimas internalizarem inferioridade, aceitarem opressão como natural e permanente, desistirem de esperança de mudança. Isabel foi quebrada tão completamente através de sistema que quebramento manifestou fisicamente. Mas resistência quebrou o padrão e permitiu recuperação. Demonstra que quebramento não é permanente e que resistência coletiva pode transformar sistemas. Filósofos estudaram. Dignidade humana é inalienável teoricamente, mas pode ser destruída praticamente através de quebramento sistemático. Isabel perdeu dignidade através de anos de humilhação, mas recuperou através de resistência. Demonstra que dignidade pode ser recuperada mesmo após destruição, que não é posse permanente, mas é conquistada continuamente através de resistir forças que tentam esmagar. Teólogos desenvolveram interpretações. Deus criou humanos com dignidade inerente. Quebramento que destrói dignidade é pecado grave contra a imagem divina em humanos. Isabel foi quebrada até perder dignidade. Mas resistência recuperou o que Deus deu. Demonstra que recuperação de dignidade é trabalho sagrado, que resistir quebramento é colaborar com vontade divina. Ativistas citaram extensivamente. Quebramento psicológico é ferramenta de opressão usada globalmente contra grupos marginalizados. Isabel demonstrou que quebramento manifesta fisicamente de formas devastadoras. Também demonstrou que resistência pode transformar e que recuperação é possível. História inspira resistência contra quebramento em todas formas. Em 1988, governo estabeleceu Memorial Nacional. Central era a escultura monumental de Isabel, primeiro curvada sob peso invisível, expressão mostrando desespero, depois endireitando gradualmente com peso nos braços, expressão mostrando determinação crescente, finalmente de pé completamente com dignidade recuperada, peso ao lado representando crescimento e continuação de resistência. Inscrição dizia: em memória de Isabel e todas pessoas quebradas através de destruição sistemática de esperança e dignidade. Em honra de peso, demonstrando que peso de opressão pode tornar-se tangível e que resistência pode transformar peso destrutivo. Que nunca esqueçamos que quebramento não é permanente e que dignidade pode ser recuperada através de resistência. Nos anos seguintes, história continuou a ressoar profundamente através de cultura nacional e internacional. Pesquisadores de trauma documentaram. Quebramento através de destruir esperança sistematicamente cria forma específica de trauma que é profundamente incapacitante. Vítimas perdem capacidade de imaginar futuro melhor, de resistir injustiça, de manter dignidade. Isabel experimentou quebramento tão completo que manifestou fisicamente, mas recuperou através de resistência catalisada por nascimento. Demonstra a importância de catalisadores que quebram padrão de quebramento e que permitem imaginar resistência. Educadores usaram história em desenvolvimento de pedagogias de resistência. Educação pode quebrar ou pode empoderar. Isabel foi quebrada através de anos de humilhação. Educação que quebra a dignidade de estudantes reproduz opressão. Educação libertadora deve cultivar esperança, dignidade e capacidade de resistir, deve ensinar que quebramento não é permanente e que recuperação é possível através de resistência coletiva. Artistas encontraram inspiração profunda e criaram obras múltiplas. Pintores criaram séries mostrando transformação de Isabel de quebrada a resistente. Escultores criaram representações de peso invisível tornando-se visível. Dramaturgos escreveram peças explorando quebramento e recuperação. Músicos compuseram obras sobre peso de opressão e leveza de resistência. História tornou-se parte de imaginário cultural sobre resistência e recuperação. Descendentes de Isabel, agora numerando 617 através de múltiplas gerações, vieram de toda a nação e de múltiplos países para a cerimônia de memorial. Compartilharam histórias transmitidas através de gerações sobre bisavó que foi quebrada tão completamente que quebramento manifestou como peso físico durante nascimento, mas que resistiu e recuperou dignidade através de trabalho de vida inteira,
demonstrando que quebramento não é destino permanente. Memorial tornou-se lugar de peregrinação para sobreviventes de quebramento sistemático, pessoas que foram quebradas através de abuso, através de opressão, através de sistemas que destroem esperança e dignidade. Encontravam em história de Isabel validação de sofrimento que experimentaram, esperança de que recuperação era possível mesmo após quebramento profundo, inspiração para resistir através de ver exemplo de transformação completa. Instituto que Isabel e Peso fundaram continuou operando através de gerações, expandindo para múltiplas cidades e eventualmente países. Treinou milhares de terapeutas especializados em recuperação de quebramento, ajudou dezenas de milhares de sobreviventes a iniciar jornadas próprias de recuperação, estabeleceu padrões de cuidado que influenciaram campo inteiro de tratamento de trauma. Anualmente em 21 de janeiro, aniversário de nascimento de Peso, Memorial sediava cerimônia onde sobreviventes de quebramento compartilhavam histórias próprias de quebramento e recuperação. Cerimônias tornaram-se tradição nacional reconhecida como Dia de Resistência ao Quebramento, dia dedicado a honrar sobreviventes e a recomendar sociedade a eliminar sistemas que quebram pessoas. Peso de sofrimento que Isabel carregara, que manifestara fisicamente durante nascimento, que peso tornará tangível através de capacidade extraordinária. Esse peso não desaparecera da sociedade. Mas história de Isabel e Peso ensinara que peso podia ser transformado através de resistência, que quebramento não era permanente, que recuperação era possível, e que dignidade podia ser recuperada mesmo após destruição mais completa. No centro de tudo estava a verdade fundamental e inegável. Isabel foi quebrada completamente através de anos de humilhação sistemática projetada deliberadamente para destruir esperança, esmagar dignidade e cultivar desespero resignado. Foi reduzida a estado de derrota psicológica tão completa que existência tornará-se mera sobrevivência sem propósito ou significado. Quebramento manifestou literalmente como peso impossível durante nascimento que quase a esmagou até morte, demonstrando fisicamente de forma inegável custo de quebramento psicológico que normalmente permanecia invisível. Mas o que aconteceu depois? Resistência nascida de necessidade de proteger filha, transformação de peso destrutivo em força facilitadora, recuperação progressiva de esperança e dignidade através de décadas de trabalho deliberado. Ninguém esperava porque quebramento parecia tão completo que recuperação parecia impossível. História de Isabel e Peso ensina lições múltiplas e profundamente importantes que ressoam através de tempo. Primeiro, quebramento psicológico através de destruir esperança sistematicamente é forma específica e devastadora de violência que sistemas opressivos usam para manter controle, que é frequentemente invisível mas que tem custos imensos e mensuráveis, incluindo possibilidade de manifestação física em circunstâncias extremas. Segundo, quebramento não é estado permanente mas é condição que pode ser revertida através de resistência mesmo quando resistência parece impossível. Mesmo quando o quebramento é tão completo que manifestou fisicamente. Mesmo quando pessoa quebrada não acredita que recuperação é possível porque desespero é tão profundo. Terceiro, resistência frequentemente requer catalisador, algo que quebra padrão de aceitação passiva e que permite imaginar possibilidade de resistir. Para Isabel, catalisador foi necessidade de proteger peso de quebramento que ela mesma sofrerá. Catalisadores podem ser diferentes para pessoas diferentes mas são essenciais para iniciar transformação. Quarto, recuperação de quebramento não é evento instantâneo mas é processo longo e frequentemente doloroso que requer trabalho deliberado e consistente de resistir narrativa internalizada de inferioridade, de recuperar dignidade destruída, de cultivar esperança onde apenas desespero existia. Isabel trabalhou por décadas recuperando o que anos de quebramento destruíram. Quinto, peso de sofrimento pode tornar-se tangível de formas que forçam reconhecimento e que fazem negação impossível. Peso demonstrava capacidade extraordinária de tornar peso emocional físico para testemunhas. Mesmo sem capacidade sobrenatural, compartilhar histórias de sofrimento pode tornar invisível visível e pode criar empatia que motivação ação. Sexto, recuperação individual pode inspirar recuperação coletiva. Transformação de Isabel inspirou outros que foram quebrados a imaginar própria recuperação como possível. Exemplo de pessoa recuperando após quebramento completo é poderoso porque demonstra concretamente que recuperação não é apenas teoria abstrata mas é realidade alcançável. Sétimo,
Sistemas que operam através de quebramentos são insustentáveis quando vítimas começam a resistir coletivamente porque poder de sistemas depende de vítimas internalizarem inferioridade e aceitarem quebramento. Quando vítimas recuperam dignidade e resistem, fundações de sistemas são desafiadas fundamentalmente. Oitavo, sociedade justa deve não apenas eliminar quebramento ativo, mas deve também apoiar recuperação de pessoas que foram quebradas através de fornecer recursos, criar espaços seguros, validar experiências e oferecer esperança baseada em exemplos concretos de recuperação bem-sucedida. Perguntas urgentes e relevantes permanecem. Quantas pessoas são quebradas através de destruição sistemática de esperança e dignidade hoje em múltiplos contextos? Abuso doméstico, opressão institucional, discriminação sistemática, exploração econômica. Como reconhecemos quebramento que é frequentemente invisível mas que é devastador? Como criamos catalisadores que permitem pessoas imaginar resistência quando o quebramento parece completo? Como apoiamos processo longo e difícil de recuperação? Como prevenimos quebramento através de eliminar sistemas que operam através de destruir esperança e dignidade? Como criamos sociedade onde dignidade de todas as pessoas é protegida ativamente em vez de destruída sistematicamente? História oferece testemunho poderoso e esperança concreta. Quebramento através de destruir esperança sistematicamente é violência grave com custos imensos que podem incluir manifestações físicas devastadoras. Mas quebramento não é permanente. Resistência é possível mesmo após quebramento mais completo. Recuperação é alcançável através de trabalho deliberado motivado por catalisadores apropriados. E transformação individual pode inspirar transformação coletiva que desafia sistemas inteiros de opressão. Se peso impossível durante nascimento foi literal ou metáfora coletiva, se capacidade de peso de tornar peso emocional tangível foi sobrenatural ou foi poder de história bem contada, essas questões são interessantes mas menos importantes que lição central. Quebramento destrói esperança e dignidade de formas profundas. Resistência pode transformar força destrutiva de quebramento. Recuperação é possível através de trabalho deliberado. E sociedade onde dignidade de todas as pessoas é protegida é sociedade mais justa e mais humana. Mensagem final e urgente. Reconheça quebramento como forma específica de violência psicológica. Identifique sistemas que operam através de destruir esperança e dignidade sistematicamente. Crie catalisadores que permitem imaginar resistência. Apoie processo longo de recuperação com recursos adequados e validação consistente. Trabalhe incansavelmente para eliminar quebramento e para criar sociedade onde dignidade de todas as pessoas é protegida ativamente. E lembre sempre que quebramento não é permanente, que resistência é possível, que recuperação é alcançável, e que transformação individual pode inspirar transformação coletiva que muda sistemas inteiros. Isabel demonstrou através de vida inteira que pessoa quebrada tão completamente que quebramento manifestou fisicamente pode recuperar através de resistência motivada por amor e necessidade de proteger. Peso demonstrou que peso de sofrimento pode tornar-se tangível de formas que forçam reconhecimento e ação. Juntas demonstraram que quebramento não é destino, que resistência transforma, que recuperação acontece, e que dignidade pode ser recuperada mesmo após destruição mais completa. Quebramento destrói, mas não permanentemente. Resistência transforma. Recuperação acontece. Dignidade retorna. E mundo onde todas as pessoas vivem com dignidade protegida vale todo esforço de resistência e toda luta contra sistemas que quebram. Essa herança permanente e poderosa, não que foi quebrada, mas que resistiu e recuperou, demonstrando para todas as gerações futuras que quebramento não é fim mas pode ser início de transformação que restaura a humanidade que opressão tentou destruir mas que nunca pode destruir completamente porque resistência humana é mais forte que qualquer força de quebramento.